Seja parte da cura de alguém, estude este e outros temas nas formações do Instituto Neuropsicobiomedicina. Chegou o seu tempo de sarar, de reviver saúde mental, relacionamento, neuronutrição e espiritualidade. Paz e bem. Oi para você, Alex Cavalcante. Nós vamos falar hoje sobre doenças emocionais. Será que elas existem? Como é que funciona isso, Alex? É verdade que as doenças emocionais, elas podem gerar dentro da gente essa coisa física? Quais são as principais? Eu vou falar de estresse, ansiedade, depressão, narrar para você um pouquinho aspectos sociais, biológicos, psicológicos, para condensar isso de forma definitiva e você perceber que sim, as suas emoções, seus pensamentos, a maneira com que você age frente ao processo subjetivo, vai produzir dentro de você ou saúde ou doença. Então, nessa aula eu quero provar e mostrar que as doenças emocionais, elas podem ser psicossomáticas. O teu corpo pode sentir isso e de uma forma que você não faz ideia. Então, nessa aula eu peço que você faça anotações, grave tudo aquilo que você acredita que seja importante e o mais interessante, aplique na sua realidade. Eu sei que você muitas vezes quer aprender para ensinar outras pessoas ou atender pacientes, pessoas, né, clientes de uma forma geral. Aplique na sua vida, aplique na sua realidade, ok? Vamos lá para o quadro, vamos para os slides e a gente vai detalhar com muito carinho o que eu preparei para você. É uma aula objetiva, mas extremamente importante para a base daquilo que nós estamos trabalhando sobre a saúde integrativa. Vamos lá. Aqui nós já começamos com aquela clássica pergunta máxima que vai trazer o conceito de psicossomatismo, né? E eu sei que quando eu falo de psicossomatismo, poucas pessoas lembram de que tudo começa no processo emocional. Então, embora esse termo doença emocional, as pessoas falem, né, no vulgar, o que que eu quero trazer para você? Tecnicamente, o universo da saúde, ele faz alusão a essa ideia da doença emocional, mas não explica isso, né? Então, não explicar pode ter uma correlação muito grave porque você utiliza e, obviamente, banaliza o termo, o que faz as pessoas não procurarem ajudas adequadas, afinal de contas, banalizou de alguma forma. É muito comum empregado isso no dia a dia e as pessoas não vão dar a devida atenção. Então, quando eu quero me referir às condições emocionais que vão afetar bem-estar, que vão afetar a qualidade de vida, o funcionamento geral desse indivíduo no seu sistema psíquico e por aí vai, eu tenho que olhar para isso de uma forma clínica, ou pelo menos etiológica, acadêmica, epistemológica, né? Ou seja, no fator do estudo, tá? Essas condições emocionais, elas estão no dia a dia das pessoas. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Você, em algum momento, já se viu com doença emocional? Tente lembrar disso agora, sabendo que o nosso processo ele é um processo vivencial. Então, preciso fazer com que os alunos, futuros terapeutas, profissionais encarregados de trabalhar com a saúde mental, eles tenham, de forma muito clara, na sua própria existência, na sua própria performance e trajetória, o que é doença emocional. Lembre agora. Tente lembrar um pouco. Como foi esse processo? Você lembra? Quando eu falo de lembranças, a gente está falando de uma ideia que é do passado, né? Você imagina que a contemplação é algo que você desenvolve ao longo do tempo e você traz isso para a sua realidade. Essas condições emocionais, elas têm também um certo, vamos dizer, uma certa negligência sobre o que foi que você fez, o que você não fez. Se é uma pessoa que viveu em ambiente estressor, naturalmente essa classificação ela é da vida real para o aspecto clínico, os sintomas, o critério diagnóstico, muitas vezes um prontuário médico, ou seja, a meditação que você não fez, a alimentação necessária que você não fez, o descanso, o gerenciamento do estresse que não foi feito, a busca por ajuda social, por ajuda psicológica, biológica no passado, reflete nas suas doenças do futuro. Então, não há como desintegrar esse aspecto, ok? Então, a gente sempre fala que, apesar de não serem classificadas como doenças, nesse sentido muito tradicional da medicina, pode ter um impacto muito significativo na sua vida e isso fazendo essa intercorrência da conjuntura, né, do passado aqui no presente, o que vai ser gerado no futuro. Então, esse atemporal é importante ser citado. Então, aqui eu faço também saber a importância do reconhecer e compreender essas condições emocionais para a vida de uma forma geral. Por que, Alex? Por que que isso acontece?
porque isso desencadeia, agrava problemas de saúde física, tá? Então eu quero que você pense numa possibilidade de que um tratamento para esse tipo de ação, doença, ou me sinto doente, mas não sei o que é, provavelmente é uma doença emocional. Muito provavelmente. A gente não sabe bem o que é que está acontecendo, a coisa está conjuntada com uma angústia, sinto uma dor no peito, minha circulação, meu corpo tem vasodilatação, eu fico formigando. Essas coisas, geralmente, vasoconstrição, vasodilatação, crises emocionais, vão desencadear a ansiedade, que a ansiedade, inclusive, é fisiológica, né? E você vai sentir isso. Por isso que todos os profissionais multidisciplinares devem estar envolvidos nesse processo, tá? Então é fundamental esse cuidado integral com o indivíduo. Então, os transtornos mentais e psicossomáticos, eles estão ligados às emoções, e é isso que nós vamos falar hoje aqui na nossa aula. Observe o que eu quero dizer para você sobre transtornos mentais e transtornos psicossomáticos. Olha só, quando eu me refiro a transtornos mentais e psicossomáticos, a gente está falando de condições que têm uma complexidade de interação que envolve o fator físico, o fator psicológico e o fator emocional. E aqui, claramente, os distúrbios que vão afetar esse funcionamento mental e emocional, e até mesmo a saúde física do indivíduo, são inseparáveis. Por isso que a vida da pessoa acaba virando um verdadeiro transtorno. Primeira palavra que eu quero que você aprenda aqui. O que é transtorno? É algo que faz com que a tua vida seja literalmente transtornada. Você não consegue ter um dia em paz, um dia inteiro, uma pessoa que não consegue elaborar a sua rotina, pessoas que não conseguem desenvolver uma atividade simples e básica do dia a dia. Tudo isso gira em torno da ideia do transtorno, tá? Então eu quero que essa introdução fique muito clara para você, que os transtornos mentais, como ansiedade, como depressão, eles começam a se manifestar através de sintoma físico. O sujeito ele tem problema gastrointestinal, ele tem dor de cabeça, começa a ter insônia, e toda essa estrutura vai mexer com essa capacidade dele ter um dia saudável, um dia natural, né? Então eu gosto de pensar o transtorno, seja ele mental ou psicossomático, nesse ponto de vista, de que as alterações de um dia que seria normal, de uma conversa com a família, uma sentada na mesa, tudo isso gira em torno do tal do transtorno. Então a pessoa que tem transtorno, ele tem uma relação entre mente e corpo completamente deturpada. E é essa relação entre mente e corpo, essa relação doença-doença, que vai trazer a psicossomática. Existem teóricos que acreditam que isso pode vir num viés muito positivo, né? Quando eu falo aqui de psicossomática, é essa integração num viés positivo. Eu acredito que pode acontecer. Mas o mais abrangente estudo sobre a psicossomática, como muitos falam, tem a ver com o processo de doença, tá? Sintoma doença. Então, o sujeito tá com, vamos lá, no exemplo prático. Recebi uma mensagem, uma carta, e eu fiquei muito mal com essa carta, né? Ou seja, o corpo abriu uma gastrite violenta por conta da liberação de um cortisol que foi vindouro a esse estresse, né? Isso pode claramente acontecer. A pessoa pode se sentir muito mal com uma notícia e liberar uma cascata de inflamação pela ansiedade. A amígdala cerebral faz isso. Então aqui eu quero que você compreenda que eles não são algo apenas imaginários, não são aspectos imaginários, né? Inventados ou colocados de uma forma como eu pus aqui para você. Na verdade, isso aqui tem objetividade, ele é uma realidade. A pessoa pode medir isso de forma bioquímica também. Por isso que são condições reais que vão afetar bem-estar geral, que tem consequência significativa e precisa ser tratado como tal. Então não é uma coisa que inventaram. Ah, meu filho está com essa agora de que está sentindo dor no corpo porque está pensando ruim. Olha, escute seu filho, ele deve estar vivendo um conflito emocional gigantesco. O paciente chega no consultório e fala que, olha, não sei bem o que está acontecendo, eu estou sentindo gastrite. Os sintomas dão bem. Os sintomas não apresentam em outros aspectos. É um momento muito pontual. Os exames de sangue não dão um triglicerídeo muito alto. Mas no momento que ele está estressado, há uma cascata de inflamação. Então, ali vai acusar. Se não foi medido naquele momento, não vai dar. Isso acontece comumente em casos de burnout, transtorno de ansiedade.
A não ser quando é generalizada, que daí já começa o corpo já a andar ansioso, a andar inflamado. Então, transtorno mental e psicossomático é uma realidade, tá? E eu quero muito que você compreenda isso, porque as condições reais que vão afetar o bem-estar de um paciente tem um processo que ele é catastrófico à medida que você não trabalha isso. Então, primeiro, conscientize o paciente de que existe transtorno mental, sim, a vida fica transtornada, mesmo que ele não saiba os motivos, muitas vezes inconsciente, e que essa psicossomatia, ou seja, vai somatizar para todo o corpo. Pegou isso? Muito importante a gente falar nesse sentido, tá? Então, assim, ó, reconhecer o tratamento adequado, obviamente buscar a melhoria de vida para o paciente, né, para o indivíduo, e trabalhar sempre profissionais multidisciplinares de saúde mental, de saúde física, psicoeducação. Isso é essencial para o cuidado integral, para promover esse fator de equilíbrio, né, entre a mente e entre o corpo. Em resumo, transtornos mentais nós temos as alterações do pensamento, do humor, o comportamento que vai afetar o funcionamento de alguma forma. Houve um transtorno mental. Já o psicossomatismo tem a ver com as doenças físicas, que são influenciadas por fatores que não são apenas físicos, mas psicológicos e emocionais. Ou seja, esse processo do subjetivo para o objetivo, como eu coloquei ali anteriormente, certo? Agora vamos ressaltar um fator. Observe bem essa gravura e me diga o que você vê aí. Olha bem o fator emocional de causa, gatilho e agravamento. Isso aqui é um pedaço da aula que eu não posso deixar passar. Observe, por favor. O que é que você vê? Um cérebro, um redemoinho, uma nuvem e uma tempestade acontecendo numa ponta de equilíbrio no oceano, demonstrando até como se fosse uma gota ali, né? O que é que eu quero trazer com isso? Uma alusão sobre o papel das emoções no aspecto subjetivo e físico. Então imagine você que o cérebro é a parte física e essa nuvem é a parte subjetiva que foi, obviamente, vindoura desse processo psicossomático, né? Então as emoções elas vão desempenhar isso na saúde física e mental, atua com causa, com gatilho e agravamento pelas condições de saúde que você já sabe quais são. Então, como causas, os fatores emocionais podem contribuir para o desenvolvimento, para os transtornos mentais psicossomáticos. Então, observe uma pessoa que vive um estresse crônico, uma depressão, uma ansiedade muito intensa, emoções sofridas e prolongadas. Imagine isso. O que vai acontecer com essa pessoa? O funcionamento de um sistema que eu quero que você grife aí, que é o sistema imunológico e hormonal, ou seja, endócrino, ele vai ter um aumento de vulnerabilidade de doenças. Isso é viável de acontecer. Um dos sistemas mais atingidos pelo estresse, por exemplo, é o sistema imunológico, e que, por sua vez, vai ativar o sistema endócrino, o sistema hormonal do corpo. Então, não é algo simples que as pessoas acham que está acontecendo. Então, na função da causa, tem a ver com emoções intensas e prolongadas, como ansiedade, estresse, depressão, produzindo um funcionamento baixo do sistema imunológico, do sistema hormonal, o que vai acarretar, obviamente, patologias bioquímicas, né? Sim? Já nessa função de gatilhos, essas emoções, elas tecnicamente elas podem e geralmente elas desencadeiam sintomas físicos e mentais, ou pelo menos exacerbam, né? Eles aumentam isso, aumentam de tal forma. Por exemplo, uma pessoa que tem um episódio de ansiedade muito aguda e que começa a ter dor de cabeça, começa a ter problema gastrointestinal, palpitação, naquele momento especificamente ela está em um processo de gatilho. A causa fatorizou para um processo de gatilho. Então, na função de gatilhos, essas emoções elas desencadeiam isso, elas fomentam, reverbam, né? E reverberar esses sintomas significa mexer nos sistemas que eu disse anteriormente, sistema imunológico e o sistema hormonal. Alex, como é que fica essa questão dos fatores emocionais como agravantes? O que é isso, né? Em miúdos assim. Quando a emoção é negativa, e ela pode vir através de uma memória, através de uma sensação, através de uma reação comportamental, você vai ter raiva, você vai ter medo, você vai ter tristeza. E quando você, seu paciente, a gente está fazendo aqui algo mais focado na vida do profissional, né, que vai abordar isso com as pessoas. Então, quando você é profissional, quando na sua vida por si, você começa a perceber um quadro de agrave,
você entende que naquele instante aquele indivíduo já está com seu sistema nervoso e, obviamente, os órgãos que os nervos, tanto os 12 pares cranianos como os 31 pares de nervos cervicais, que é o sistema parasimpático e simpático, né, o autônomo, esse processo, ele pode ter certeza que ele já está comprometido. Então, uma pequena raiva compromete o teu sistema nervoso, né? E esse funcionamento dos sistemas, ele passa por uma bala, como se fosse um abalo sísmico, né? Como a gravura põe aí. Então você tem essa estrutura raivosa, agitada, né? Não há paz nessa fotografia, correto? Você não tem um bem-estar nessa fotografia. E a inteligência artificial entendeu bem o meu prompt quando eu dei. Então, esse tipo de produção é para você olhar para o indivíduo e saber que um simples estresse pode gerar uma calamidade absurda por conta dos sistemas que são ativados, os órgãos que são ativados. E isso prejudica muito a recuperação e o bem-estar geral desse indivíduo, tá? Então, compreender essa relação, compreender o processo de saúde e doença desse sintoma emocional físico vai fazer com que a gente trate medidas que vão fundamentar um trabalho preventivo, né? Eu acho super importante. Um trabalho de psicoeducação. Eu conto, eu conto muito assim para o paciente quando ele traz uma demanda e eu digo, olha, você tem uma opção. Você já se prepara para o pior e dá uma ordem para o seu cérebro o que você vai fazer com isso. O paciente às vezes não entende, né? E ele não entende, ele acha que, mas isso parece fácil, doutor Alex. Não é fácil, eu sei que não é. Mas é possível que você consiga desenvolver quando você coordena essa gestão emocional. Declare para o seu cérebro que isso vai passar, que isso vai comprometer muito o teu gastrointestinal, a sua dor de cabeça, seu sistema circulatório, seu sistema endócrino vai bagunçar, a hipófise, a glândula pineal, as glândulas de uma forma geral, as adrenais principalmente, né, nessa região acima dos rins, elas vão liberando, assim, elas vão liberando tudo quanto é hormona, catecolaminas, e aí você começa a entrar no processo inflamatório. Então, entender esse processo, já por si só, educa o sujeito a não dar vazão, repita, dar vazão às emoções negativas. Compreender essa relação é fundamental, ok? Porque senão depois você não vai conseguir fazer e perceber como funciona o processo de tratamento. Como é que é isso, né? Aqui eu tenho abordagens terapêuticas que resumem, né, de uma forma mais detalhada o processo de como acontece. Então, na visão terapêutica da causa, você tem emoções negativas que desencadeiam doenças físicas e mentais. Na visão terapêutica do gatilho, são eventos que estressam e ativam sintomas emocionais que são mais vulneráveis. E o estágio do agravamento, que os sentimentos crônicos começam a piorar o quadro clínico desse paciente. Ali, se você fizer um hemograma, você vai perceber que alterações virão no sangue desse indivíduo, né? Então, se você passa por isso, saiba que você também não está imune a isso. Alex, como as emoções adoecem? Meu Deus, eu preciso aprender isso. Vamos lá. Essas emoções, elas são, obviamente, normais do ponto de vista da naturalidade. Agora, o fator de intensidade, de duração, a característica dessa emoção reflete se ela vai ser ou não adoecida, né? Então, eu queria muito que você pudesse observar aqui, ó. As emoções, quando intensas e prolongadas, podem exercer profundos impactos na saúde física e mental do indivíduo, claro. Essa relação entre os aspectos emocionais e a manifestação de sintomas é conhecida como a psicossomática, que é o que a gente falou até agora. E aí você tem três campos de atuação dessa emoção adoecida. O primeiro dela é o corpo, o segundo é a mente, o comportamento e terceiro as relações sociais. Preste bastante atenção nisso aqui. Isso aqui é um trio fundamental para você perceber o fator de doença, a saúde dessas emoções. Vamos falar do corpo. Nesse âmbito físico, né, o que que acontece? Essas emoções negativas que eu já expliquei, ansiedade, estresse, depressão, dentre outras, né, ao medo, à raiva, isso tudo vai levar à dor. Tem gente que desenvolve dor e não sabe que essas dores são todas emocionais. Fadiga, aquele sono, aquele cansaço. Quantos pacientes eu já atendi? E principalmente na frente do Covid, na época lá, a gente pegava pessoas que achavam que estavam morrendo porque a ansiedade estava a todo vapor, né? O corpo dando alarmes de luta, de fuga, de guerra, de morte, de vida. E aquilo era um terror para aquelas pessoas. Ou seja, o corpo sente isso. Você tem sono, você tem palpitação, você tem todo tipo de queixa, coceira, coçar, até ferir, até rasgar.
esse corpo padece quando as emoções. Então, o primeiro termômetro que vai dizer que você não está legal é quando o teu corpo, sem causa bioquímica aparente, permanece alarmando e manifestando esses que são um dos principais problemas, que é o âmbito físico das emoções, tá? Então, tomar cuidado com tudo que lhe aparece e que permanece. No aspecto de mente, de comportamento, né, nesse plano mental, nesse plano de comportamento comportamental, a manifestação dessas emoções, elas vêm através do jeito de pensar difuso, o raciocínio que não está legal, esse isolamento social que você não consegue fazer, alterações de humor e essas dificuldades de se concentrar em algo que é de fato importante. Então, mente e comportamento é algo que você precisa ter uma atenção especial, tá? Das relações sociais, eu trago aqui para você o contexto dos impactos que os conflitos e o distanciamento afetivo pode gerar numa pessoa, que inclusive ela vai ter dificuldade de interação. Você chega num lugar, você não sabe. Imagina que você chega numa festa de aniversário. Você está ali, você não sabe o que fazer. Você fica por ali, não sabe chegar, não sabe falar. As pessoas perguntam para você, você não tem resposta. Braços cruzados, pernas cruzadas, cabeça baixa. É uma interação social difícil, né? Um distanciamento afetivo gigantesco e que isso vai refletir em conflitos interpessoais dentro e fora do seu lugar, seja casa, trabalho, ambiente escolar, no ambiente da família, parental, toda essa questão. Então, os efeitos das emoções é de um impacto tão absurdo que tanto o corpo, quanto a mente, quanto o comportamento e suas relações sociais, todas elas vão ser comprometidas. Isso é uma visão até integrativa sobre o conceito de emoções adoecidas, né? Então eu quero muito que você possa compreender que essas doenças emocionais, elas têm como você desenvolver um processo de reabilitação, né? Diagnóstico e reabilitação, de tratamento, a partir do ponto de vista da compreensão, que é o que nós estamos trazendo aqui, ok? Promover saúde integral. O corpo tá legal? Tá. E a mente também. E o comportamento? O comportamento é meio compulsivo, a mente é meio excessiva no pensar. As relações sociais estão deixando a desejar, pessoa muito tímida ou muito histriônica demais, né? Centrada nas relações, eu sou o centro, ou narcisista também. Então, desculpa, essas questões, elas não se separam. Compreendeu? As emoções adoecem de forma integral, elas não se separam. E você precisa compreender isso. Queria trazer um pouco sobre a influência de três aspectos que nós já falamos nas outras questões e eu quero trazer para você também, né? As influências crônicas dessa saúde física. Quando eu falo de pensamento excessivo do presente, do que está sendo feito agora, eu estou falando de estresse. E o estresse contínuo eleva cortisol e compromete o sistema imunológico. Aqui você pode ter certeza e gravar isso aqui. Quando eu falo dessas influências das emoções crônicas na saúde física, não posso deixar de falar do excesso de pensamento do futuro, que aí você tem a ansiedade, a tensão muscular, e vai provocar problemas cardíacos e distúrbios digestivos de cara, tá? Eu colocaria até um detalhe de dermatite atópica, a pessoa começa a ter um grave problema de pele, dependendo do fator alergênico dela, tá? E a depressão prolongada também, né? Se você ou seu paciente ou alguém, de repente, que você conhece está vivendo uma ruminação do pensamento do passado, essa depressão ela se prolonga e se ela se prolonga, vai faltar energia, não tem apetite e a pessoa não consegue cuidar de si mesma. Isso é uma problemática muito comum hoje que a gente tem visto e eu gosto de repetir. Se isso cresce, isso vai virar um caos na nossa sociedade. E eu não paro de atender e ver pessoas que estão sofrendo com estresse, ansiedade e depressão. Então, fazer as coisas sem excesso, né? Sem excessividade. Isso vai diminuir o aspecto crônico, né? Você traz para um aspecto agudo até, mas não crônico, não latejante, não intenso. Alex, me dê alguns exemplos aí das doenças emocionais. Eu vou falar aqui as principais para você, mas eu sei que você também já sabe que existem comumente outras associadas à depressão. O que é a depressão em si?
Aquela pessoa que não aceita, aquela pessoa que não conseguiu compreender que vida real é assim, e a tristeza e a anedonia, que é uma perda de prazer, é persistente nesta pessoa. Os sentimentos, eles são sempre negativos. Ele tem uma tendência de depreciar. É o deprimido. O deprimido, ele tem carência de tudo. Ele tem carência de vitamina D, que é do sol. O deprimido, ele tem carência de cálcio. O deprimido, ele tem carência, inclusive, para você ter uma ideia, até de vitamina E. Os olhos de uma pessoa depressiva, ela perde a cor. O paladar, ele perde o sabor. Essa pessoa literalmente está definhando. E a depressão, ela é grave porque ela é muito bioquímica, ela é neuroquímica e ela, obviamente, é persistente, tá? A distimia, que é essa persistência da depressão, já é tratada, inclusive, em países como o próprio Canadá, o Toronto Hospital e a própria Universidade de Toronto, onde eu tive a oportunidade de estudar e de estar lá também acompanhando alguns desses ensaios clínicos. Claramente ali eu vi eletrodos fazendo um papel fundamental no estabelecimento desse processo de tratamento dos pacientes. Uma mulher, no artigo científico declarado ali, testemunhando o ensaio clínico, a mulher dizia ver as coisas mais coloridas depois que dois microeletrodos entraram numa região chamada símbolo e ali começou um processo de ativação elétrica ou fisioelétrica, né, como a gente fala, são eletricidade magnética, ativando regiões do símbolo que eram responsáveis pelo processo de felicidade, de tristeza e por aí vai. Então, para você ver que conexões foram criadas e a pessoa passou a ver mais colorido, sentir sabor na vida. E aquela anedonia, que é uma predisposição sintomática da depressão, que é a perda da capacidade de sentir prazer com coisas que você sentia prazer. Ou seja, veja bem, não é não ter prazer, é não conseguir ter prazer. Isso caracteriza a anedonia, tá? A depressão tem esse fator. E é um fator que temos que considerar. Ele é abrangente, ele é global, né? Não conseguimos retirar isso de uma forma muito grotesca do cenário psicopatológico mundial global. Ela é uma realidade. As pessoas estão aí depressivas, ambulantes e transeuntes, passeando, né, com sua depressão. Agora, o que falar de uma ansiedade, que é uma famosa preocupação, e essa preocupação, né, preocupo algo que não chegou, né, e é intensa e gera um medo, uma inquietação do que irá acontecer. Se a pessoa olhar para trás, ela vai ver que até aqui deu certo, a chance de dar certo daqui para frente é muito maior também. Mas a ansiedade desliga fatores e liga futuro. Então, o sujeito com ansiedade, ele começa a emocionalmente adoecer, e ele adoece por conta do pensamento. Olha que loucura. Assim como a depressão por excesso de pensamento do passado, a ansiedade é excesso desse pensamento futurista, né? O presente, ele não está sendo vivido. Então o paciente precisa voltar a perceber o que é que está acontecendo no aqui e no agora. É o dane-se, aquele botão, cara, o futuro não chegou, vou ter que viver o agora, vou ter que me movimentar aqui. Essa preocupação não me pertence. Essa inquietação não me pertence. Por isso que estresse, ansiedade e depressão são muito comentados, porque eles têm tempos, né? Como eu disse anteriormente, eles precisam ser entendidos nesse sentido, tá? Agora, para a ansiedade, você pode adiar, depois eu me preocupo com isso, né? Um processo de tratamento que a gente ensina para a depressão já seria você começar a encontrar um significado e buscar um social, pessoas que podem salvar você nesse momento. Essa é a grande verdade. Pessoas que vão olhar para você e vão ver algo diferente ali, né? Poxa, eu acho que eu posso fazer algo novo aqui. Deixe-me permitir. Se levante, levante-se mesmo sem querer. Vá mesmo sem querer. Diga mesmo sem querer dizer. Então há uma força maior. E como falta força, falta motivação, falta dopamina, uma outra pessoa pode te ajudar. É uma das grandes correntes de tratamento e reabilitação da depressão que eu uso é o aspecto social, tá? Fora o eixo cérebro-intestino, que eu vou falar disso em outra aula, que é bem importante você compreender. O nervo vago tem um processo bidirecional, vai e volta, tipo um elevador, né? Que liga o intestino ao cérebro. E aí você tem, obviamente, mantimentos e suprimentos subindo e descendo, como é o caso da serotonina e outros, o triptofano, que é um precursor importante, para a desbiose intestinal não tomar o lugar da depressão. Você sabia que a depressão e o intestino têm uma relação diretíssima.
Pessoas que têm desbiose intestinal, desequilíbrio de bactérias boas e ruins, naquele processo, a depressão é muito prejudicada, como a ansiedade também, né? A dopamina, muitas vezes produzida, números de 95% de produção de serotonina no intestino, 50, 55% de dopamina no intestino. Ambos trabalham coligados à ansiedade e depressão de um paciente. Né? Você vai fazer amostras de exames e você começa a perceber que o paciente tem um nível de bactéria desequilibrado, não tem eubiose, que é um processo de equilíbrio entre as bactérias, né? Ele está em disbiose, tá? Então a microbiota intestinal também é um outro fator importante. Aí você tem o estresse, a famosa resposta física de fazer as coisas de forma estressada, bater, né? Uma resposta muito intensa do corpo sobre a pressão diária, o dia a dia dessa pessoa que está consumindo essa pessoa no seu momento do agora. O estresse, por exemplo, o gerenciamento do estresse já está comprovado. Existe um grande autor que eu estudei bastante, Robert Salposky, que foi um inglês que estudou os babuínos, e ele trouxe um contexto muito interessante acerca de hierarquia dentro das empresas, como isso causa estresse, né? E principalmente essa subordinação da pessoa estressada. E aí ele vai falar também em outros aspectos de gordura abdominal, como isso é importante, você ter um cuidado, já que o estresse cria gordura abdominal, a pessoa tem problemas de engordar com estresse, o glicogênio é liberado, o estresse ele acumula gordura ali, tá? Porque o cortisol não foi usado, de certa forma, né? Então, tomar muito cuidado com os conceitos que são clínicos, tá? O estresse é a resposta física, a ansiedade é essa preocupação, pensamento que não para, e o corpo sente, né, a inquietação do corpo, e aquele deprimência, aquele mergulhar na caverna da depressão, da qual você precisa cavar esse buraco e sair de lá. Em resumo, eu te dei aqui uma panorama muito legal sobre as doenças emocionais, tá? Para você ter uma noção de como isso pode ser impactante. Vamos continuar um pouquinho aqui no nosso contexto. Os sintomas em diferentes aspectos. As doenças emocionais elas vão se manifestar numa variedade de sintomas que vão afetar áreas da vida de um indivíduo de forma muito peculiar. Então você tem sintomas físicos, mentais e comportamentais. Dos físicos, eu nem preciso dizer que as doenças emocionais vão trazer dores, a pessoa tem dor no estômago, dor no fígado, tem esteatose hepática, que é essa gordura excessiva por conta do estresse, né? O estresse faz isso, a ansiedade faz aquilo, a depressão faz aquilo outro. Os desconfortos, eles acontecem, sim, no ambiente físico, quando você tem essas psicopatologias que eu trouxe anteriormente aqui, tá? Acho que eu vou destacar o gastrointestinal, eu coloquei para você aqui. As dores de corpo, a fadiga e os gastrointestinais são os mais latentes, assim. Em termos de sintoma mental, é aquela tristeza profunda, é aquela dificuldade de ter foco, o TDAH está aí, nós temos uma aula específica sobre, e a questão da cognição, né? Você não consegue processar uma coisa e outra. Isso aqui tem sido cada vez mais um fator que tem me chamado muita atenção. O Izquierdo, que trabalha com a memória, que é um grande neurocientista, ele traz os funcionamentos da memória de uma forma espetacular. E quando eu trago latinos, né, que estudam isso, eu estou aproximando esse conteúdo da nossa compreensão. Então, quando nós falarmos sobre a memória, vocês vão ver como a memória foi muito impactada pelo Covid. Existem muitos artigos já trazendo essa correlação, e eu quero que você compreenda isso de uma forma muito séria, tá? Até investigativa para a sua vida também, que é bem importante. Associe, se você atende paciente, se existe essa possibilidade do paciente ter tido Covid, né? E ali ele ter perdido alguma parte de funcionamento cognitivo. Entretanto, as doenças mentais mexem nessa estrutura neurológica, nesses campos sinápticos, nessas tramas neurais, e você vai perceber que perde-se um funcionamento adequado e saudável, tá? A falta de concentração está muito associada a isso também. Dos sintomas comportamentais, você tem as doenças que podem se manifestar por isolamento social, né, a mudança de humor que eu disse, e essa interação do ambiente. Em resumo, toda essa complexidade das doenças emocionais precisam de tratamento e de manejo muito adequado. Há um mistério entre cada paciente e cada profissional. Então precisa pegar essa parte significativa e olhar para isso com um olhar autoterapêutico. E se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser visto?
e, e revisto, né? Acompanhado, tá? O que que a gente tem de impacto nesse aspecto das doenças emocionais psicossomáticas? Você tem, obviamente, uma qualidade de vida comprometida, porque imagine só, a comunicação com os familiares, a comunicação com os amigos, as suas relações não são mais as mesmas, você começa a ter uma produtividade extremamente reduzida, o trabalho já não rende mais, as dificuldades passam a ganhar uma proporção gigantesca, coisas que eram pequenas ficaram gigantes, enormes, né? Daí sim você tem esse problema das tarefas diárias, que não são cumpridas e isso te deprime cada vez mais. Ou por estresse, ou por ansiedade, ou por depressão. E a saúde que fica plenamente prejudicada, né, Alex, caso você tenha doenças físicas que vão sendo desencadeadas pelo processo mental e agravadas também. Ou seja, você já tinha uma gripe, ela vai ficar pior. Você já tinha uma gastrite, ela vai ficar pior. Você sofria de dores de cabeça, de enxaqueca, vai piorar, fatal que vai piorar se você não tiver uma qualidade de saúde emocional. Gestão das emoções. Eu não gosto de falar inteligência emocional, porque a emoção ela não chega a ser inteligente, né? A emoção ela é instintiva. Então, é mais adequado falar e gerenciar essa energia louca que, por vezes, se apavora no trânsito, se apavora no trabalho, se apavora num problema, numa mensagem recebida. É bem importante termos essa prudência, tá? Eu quero aqui trazer por fim, a questão da importância do tratamento, como que é essa coisa do multidisciplinar? Várias disciplinas trabalhando em comum. Você tem a psicoterapia, você tem a medicação, né, o processo que vai atuar farmacologicamente. Você tem apoio social, que é esse fortalecimento de uma rede de suporte. O apoio social é tudo. E as atividades físicas, que são sensacionais. Para mim, todo ser humano precisa desenvolver o aspecto da atividade física, porque ela condensa, integra, fortalece, reverbera a saúde mental em todos os aspectos da sua vida. Então eu queria muito deixar esse esse manual, vamos dizer, de compreensão e interação com essa reabilitação das doenças emocionais, para que a gente possa entender que, se for multidisciplinar, a intervenção certamente vai ser muito mais duradoura e eficaz. Você vai ver resultado aí, né? Promover saúde integral, promover saúde da pessoa de uma forma geral, não vai ser estabelecida se você não tiver vários profissionais, várias formações dentro dessa ótica, tá? Então, entender o que é que está acontecendo, compreender que sintoma físico é esse, trazer uma recuperação desse indivíduo através dos laços relacionais. Aí você pode falar assistência social, médicos de uma forma geral, psicanalistas, psicólogos, neuropsicólogos, psicólogos, né, na psicoterapia, no processo farmacológico. Você tem profissionais de educação física, você tem terapeutas das mais variadas ordens, psicoeducadores, psicopedagogos, toda uma estrutura que vai abraçar essa causa e ação. Por fim, reconheça os sinais antes que eles virem crônicos, enquanto eles são agudos, enquanto eles estão aí apenas dando alarmes. Não esqueça de buscar ajuda para você, para os seus profissionais qualificados, que vão auxiliar nesse tratamento de forma muito eficaz. E não esqueça também desse cuidado contínuo, que é essa prevenção, né? Tem que reconhecer o que que você está consumindo na internet, o que que você está consumindo na tua vida física, fisiológica, os relacionamentos se são tóxicos ou não. Isso é importante para que você mantenha a sua saúde sem recaídas, né? Promovendo uma saúde emocional que passeie pelos quatro aspectos do nosso método: autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoinfluência. E antes de mais nada, perceba se a sua capacidade, aí quando eu falo de capacidade, eu estou trazendo aqui esse aspecto que para mim é fundamental. Traços de personalidade. É fundamental que você perceba que não é algo genérico que vai resolver o problema da sua vida. Então, os neurotipos, a forma da personalidade, compreender essa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoinfluência. Isso aqui vai trazer para você uma satisfação, uma gratificação de saber que, tanto para você quanto para os seus, você vai conseguir ter um êxito sensacional, tá? Eu fico por aqui convidando você a rever esse conhecimento. Eu narrei de forma espetacular, deixei aí para você também na íntegra, para que você possa fazer leitura disso e absorver as pesquisas do manual que é por escrito, ok? A gente vai se ver, vamos em frente, juntos somos mais. Paz e bem, até lá.
Chegou o seu tempo de sarar, de reviver saúde mental, relacionamento, neuronutrição e espiritualidade. Paz e bem. Seja parte da cura de alguém, estude este e outros temas nas formações do Instituto Neuropsicobiomedicina.